Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero cumprimentar a toda a assistência na pessoa da nossa coordenadora do núcleo sindical da PLB, professora, mestranda, doutoranda Darluce Andrade Muniz, não sei como, né? Sejam muito bem-vindos a esta casa. Eu, sobre a educação, irei me pronunciar no grande expediente. Irei, nesse pequeno expediente, me ater apenas às matérias que irei apresentar. Pedido de providência. Os vereadores que este subscreve no uso das prerrogativas regimentais ditadas pelo artigo 143, depois de ouvido este Parlamento, solicitam ao governo municipal atuar junto à secretaria competente no intuito de retomar a reforma e recuperação total e imediata do Museu Basílio Carneiro e solicitar a sua inscrição no Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, IPAC. Justificativa. A reforma e recuperação acima solicitada faz-se necessária por se tratar de um imóvel de valor inestimável ao patrimônio do nosso município, pois abriga um patrimônio histórico e cultural, não só para os canaverenses, como também para os visitantes e turistas da nossa cidade. Tão importante quanto a reforma é a inscrição para o tombamento do museu pelo IPAC, para que o município tenha acesso a financiamentos públicos para conservação, zelo e promoção. O prédio do Museu Basílio Carneiro, quando da sua recuperação e tombamento, será para este município um resgate histórico, representando um enriquecimento artístico, intelectual e cultural para as próximas gerações e para os nossos visitantes, convertendo-se em importante impulso para o turismo. Um museu é um lugar de total conexão entre o passado, presente e futuro de uma localidade. É conhecer o que existe de cultura, possibilitando um aprimoramento de mecanismos que podem influenciar novos conhecimentos para futuras gerações. Os museus são importantes instrumentos de preservação cultural de um povo. Os responsáveis por seu patrimônio material e imaterial, que salvaguarda, dissemina informações de histórias e cultura. Convém lembrar que já apresentamos essa matéria outras vezes, porém, infelizmente, não foi atendida. No ano passado, obtivemos uma importante vitória ao publicar a lei que criou oficialmente o museu. Apesar disso, devemos seguir resgatando este patrimônio tão importante para a cultura canaverense. Plenário vereador Toniel Mendes Cassimiro Neto, 20 de fevereiro de 2024, vereador Vitor Fábio Torres Homem, vereadora Heloísa Helena Ramalho Santana. Requerimento. Solicita ao presidente José Carlos Costa Guimarães a convocação de uma audiência pública com a empresa Embasa. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem no uso das atribuições vêm pela forma regimental desta casa solicitar a convocação de um representante da empresa baiana de saneamento para uma audiência pública nesta Casa Legislativa a ser realizada na data de... Aqui está 20, Rony. A data a ser agendada neste plenário. Justificativa. Justifica-se o referido pedido para que se venha a esta Casa Legislativa um representante da Embasa, com o objetivo de buscar soluções para os problemas no serviço de abastecimento e qualidade da nossa água oferecida à população canaverense. Esta iniciativa tem o objetivo para que se preste esclarecimento sobre o serviço prestado no município, bem como se gere compromisso para a regularização do serviço de qualidade. Nesses termos, aguardo a aprovação. Vereador Vitor Fábio Torres Homem, vereador Clerido Santos Costa, vereador Ronald Santos de Souza, vereador Cleonildo Santos Tibúcio. Requerimento. O vereador que ele subscreve no uso das prerrogativas regimentais ditadas pelo artigo 143, depois de ouvido este Parlamento Legislativo, requer ao senhor prefeito que atue junto à secretaria competente a fim de informações sobre a retomada da construção e conclusão da creche situada no bairro Sócrates Rezende. Justificativa. Após mais de 10 anos de paralisação em sua construção, a creche do Sócrates Rezende representará a maior vitória da educação infantil, não só para o bairro, mas também para toda a educação de Canavieiras. Nossas crianças, bem como os bebês, precisam gastar energia e serem estimuladas. Em uma creche, muitas vezes existem brincadeiras coordenadas e pensadas para desenvolver fisicamente e intelectualmente o nosso filho, e isso ajuda também a gastar essa energia. Além desse benefício, muitas vezes, é na creche que as crianças aprendem a socializar e ser sociável. Isto agrega valor na formação dos nossos filhos. O ambiente fora do contexto familiar em que a criança tem a oportunidade de conviver com outras crianças é muito importante para o desenvolvimento social da criança. A interação com outras crianças ocupa a mente e o corpo, além de ajudar no crescimento social, na educação e na formação de sua personalidade.
Plenário, vereador Toniel Mendes Cassimiro Neto, 20 de fevereiro de 2024, vereador Vitor Fábio Torres Homem. Senhor presidente, no grande expediente votarei com o tema educação. Franqueia a palavra. Senhor presidente, senhores edis, senhora vereadora, quero cumprimentar aqui a nossa nobre assistência, na pessoa aí de doutor Jair Bianchi, meus colegas professores, núcleo sindical da PLB. Vereador Roque, nesse período sabático, que atravessei, tentando organizar dentro de mim as minhas ideias, a minha vida, e assim retomar a luta nesse período legislativo. E assim que abriu os trabalhos do nosso período legislativo, eu fiz questão de frisar o tema da nossa campanha da fraternidade. Fraternidade e amizade social. E é esse tema que eu trago novamente para se falar de educação. Passamos 11 anos de verdadeiros embates e de diálogos simplesmente inexistentes. Quando nós pegamos esse período de 11 anos, em que podemos dizer que as gestões não souberam dialogar com o sindicato. Sindicato este ao qual eu sou filiado e faço parte. Em nenhum momento de minha vida, nem enquanto vereador, nem enquanto no meu curto período como secretário, eu estive desfiliado do núcleo sindical da PLB. E quando nós olhamos, vereadora Isa, o período sem diálogo é quase equiparado ao período que nós não temos um concurso público na área da educação. Hoje nós já vamos fazer mais de 10 anos sem um concurso público na área de educação. E todas essas questões, está aqui o doutor Jair Bianchi, um dos maiores nesses meus 7 anos, eu posso dizer, doutor Jair, apesar de não ter um currículo tão grande, que Vossa Senhoria é uma das pessoas mais especialistas em finanças e em tributação. E nós sabemos que todas essas discussões, principalmente sobre a educação, ela passa por um ajuste fiscal. Nós temos que abrir as contas públicas de forma transparente. Vamos ver onde estão os gastos da educação, de que forma eles estão sendo feitos. Do pagamento, da contratação de um funcionário ao pagamento de uma energia, de uma água. Para que aí nós possamos começar a sermos propositivos. E eu tenho certeza, essa palavra da luz que você falou é de fundamental importância para resolvermos todas as problemáticas. Sermos propositivos. A PLB, historicamente, ela sempre demonstrou ser propositiva. Ela sempre se demonstrou aberta ao diálogo e até mesmo análise das contas públicas para que venha a se ter o direito. Então, eu quero dizer, quando você coloca aqui na tribuna que seja um coro, eu quero prestar minha total solidariedade ao núcleo sindicato da PLB. Conte comigo para todas as lutas. Eu sei que não é tarefa fácil do nosso atual gestor, mas nada impede o diálogo. Ainda mais que quando olhamos para a educação, vereador Roque Alves, nós não estamos falando apenas de mudança de níveis, ou gratificações. Imagine que hoje, como eu sou professor 20 horas. Aqui, um professor que tem 20 horas aulas concursado, ele está condenado a se aposentar com 20 horas aulas? Em que momento esse professor vai ter uma extensão de carga horária? É justo que pague-se 13º aos contratados. É constitucional, mas é mais do que justo que se pague o 13º proporcional, nós não estamos falando de totalidade, dos professores efetivos do desdobramento. Imagine, quando esse professor marcha em direção à sala, quando esse professor efetivo se marcha em direção
a sala de aula. Como é que ele se sente em saber que um contratado recebeu um 13º e ele não? Eu acho que um não deve estar em detrimento do outro. Para você ter ideia, vereador Roque Alves, você que é uma pessoa ligada ao nosso exterior, vereador Cleonildo também, 90% dos professores hoje do campo são contratados. Como nós podemos falar de educação de qualidade se hoje, por mais que seja um bom professor, dependente da vontade política, dependendo do loteamento político, talvez esse professor não consiga nem dar aula. Hoje ele dá aula em Era Nova, amanhã pode dar aula em Puxão, pode não dar aula em lugar nenhum. O PDV, realmente, vereador Cleonildo, Vossa Excelência, que foi o vereador que deu o primeiro passo em relação ao PDV, ele precisa de um ajuste de 5%. Que incentivo pode ter um profissional em fazer um PDV, vereador Clery? Se no reajuste do salário mínimo, ele não terá o seu salário reajustado. E eu lembro muito bem que foi uma propositura do sindicato, oficialmente, os 5%. E, no ceder para vencer, o que foi que a Câmara fez? Para que houvesse aprovação sem a vetação do antigo gestor, aprovamos sem a proposta como foi feita, sem incluir os 5%. Entendeu, gente? Então, quando nós, os não docentes, pela mesma forma. E quando nós estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre política pública. Inclusive, nós estamos na hora até mesmo de termos uma visão mais holística sobre a educação. Nós precisamos até mesmo, Dalúcia, de instrumentos internos de avaliação da nossa aprendizagem. Há critérios que, todas as escolas fazem propaganda baseado no IDEB, mas até mesmo há critérios que o IDEB utiliza que eu não concordo muito. O IDEB, por exemplo, vereador Roque Alves, ele não leva em consideração a localização geográfica de um aluno. Temos que levar em consideração. Temos que saber se, de acordo com sua localização geográfica, de acordo com sua renda financeira, se ele é favorecido por programas sociais, se isso influi ou não influi na aprendizagem desse aluno. E eu quero lembrar ao nosso prefeito, Dr. Paulo Carvalho, que o seu avô, Licurgo Ramos, era um momento, vereador Cleonildo, que pobre não tinha direito de estudar. O pobre só tinha o direito de concluir o fundamental. E olhe lá. Era um tempo que se dizia, que caneta de pobre é estrovenga. E Licurgo Ramos, que governou esse município de 55 a 59, foi o prefeito que inaugurou o ginásio Osmário Batista, dando oportunidade a cada filho canaverense de concluir os seus estudos, de sonhar com uma profissão em magistério ou em contabilidade. E assim como Licurgo Ramos se tornou, historicamente, claro, com todo o apoio do líder maior aí, do nosso vereador Roque Alves, Osmário Batista, assim como Licurgo Ramos, com a inauguração do CEOB, do GOB, fez uma divisão de águas na história da educação de Canaveiras, eu tenho certeza, núcleo da PLB, que Dr. Paulo será o prefeito que irá inaugurar a maior obra da educação, que é o diálogo. Eu não posso entender que, depois de 11 anos, o atual prefeito irá fechar as portas. Até pela sua própria história. Assim como seu avô construiu o 2º grau para todos os filhos canaverenses, eu espero e até mesmo acredito que Dr. Paulo irá abrir o diálogo para a classe. Não há por que dialogar. Eu não vejo o que esconder. Se não tiverem resposta à classe, há umas contas, estão aqui os investimentos, porque a educação não é gasto, me ajude a corrigir e a contemplar esses direitos. Quero também dizer à nossa secretária de Educação, Sueli Borges,
que conta também com minha solidariedade. Assim como a vereadora Isa colocou muito bem, em nenhum momento a Comissão de Educação foi convidada para uma discussão. Em nenhum momento a Comissão de Educação foi convidada para um diálogo. Mas tenho certeza que nós estamos aqui, vereador Cleonildo, eu, a vereadora Heloísa Helena, o vereador Rony e os demais vereadores, para propormos um diálogo sobre educação. O que nós não podemos ter é uma extensão de carga horária. O que nós não podemos ter é 20 anos sem concurso público para a educação. Não só para a educação, como para todo o município. Então, a minha fala é que se faça um ajuste fiscal, que se abra as nossas contas, que se fale aonde estão todos os recursos, aonde estão todos os investimentos, e vamos chegar a um denominador comum. Inclusive, vereadora Heloísa Helena, assim como eu penso do prefeito, eu penso da secretária. Eu sei que a secretária Sueli Borges, que também é professora efetiva apenas com 20 horas, não vai se prender ao diálogo. E quero dizer, gente, que apesar dos desencontros, até então, da falta de diálogo, da procrastinação, nenhum de nós podemos voltar atrás e fazermos um novo começo. Mas todos nós, vereadora Heloísa Helena, podemos começar agora e fazermos um novo fim. Então é isso que eu proponho à nossa secretária de Educação, é isso que eu proponho ao prefeito Paulo Carvalho, neto do patrono da educação, Dr. Licurgo Ramos, para que inaugure o diálogo, inaugure a dialética no município de Canavieiras e nós possamos escrever uma nova história sobre a educação. Muito obrigado, senhor presidente, e a luta continua.